tão importante que nós defendemos a vida e a economia que quebre. Mas não resolve nada e quebra a economia. Nós não podemos deixar, não. Quantos anos de recessão nós vamos ter pela frente? Quantos tempos nós vamos levar para recuperar? Quanta gente desempregada? Os diaristas, coitado, que trabalham de manhã para comer de tarde, estão todos passando fome em casa de quarentena. Né? Não tem sentido isso. Né? Não tem sentido proibir ônibus. Não tem sentido fechar shopping. Não existe nenhum trabalho publicado de epidemiologia no mundo mostrando que isso melhora alguma coisa. O número de pessoas que vai ter a epidemia é o mesmo, independente. O vírus é uma força da natureza, ele vai contaminar. Nós temos que proteger os mais frágeis, evitar que eles peguem o vírus e evitar, se eles pegarem, que eles tenham assistência médica necessária. Isso o ministro Mandetta está fazendo muito bem. A postura do ministro Mandetta é a postura para conduzir esse processo. Ele não mandou fechar uma escola, ele não mandou fechar um bar, ele não mandou fechar um shopping, não mandou fechar nada. Ele está procurando coordenar e os secretários têm que entrar em sintonia com ele. Tem que ter uma autoridade única no país. Né? E o presidente Bolsonaro falou isso. Pode criticar alguma coisa que ele tenha falado, mas o que ele falou na essência foi isso. O isolamento tem que ser vertical, a vida tem que continuar, tem que acabar logo, tem que acabar amanhã. Faça ou não fecha escola, fecha ou não fecha comércio, proíba ônibus, o vírus tem uma velocidade e não tem mais a ver com se está fechado ou não está fechado. Se fecha a escola, eu tive essa experiência. Quando nós fechamos as escolas no início do H1N1, era férias, nós pegamos o início das férias, já com a epidemia andando. Achamos que ia diminuir o número de casos com as crianças fora da sala de aula. Ao contrário, aumentou o número de casos, a curva começou a ficar mais aguda. Quando nós terminamos as férias, eu ainda pus 2 semanas de suspensão de aulas, não piorou, aumentou o número de casos mais ainda. E nós vimos que as crianças se contaminavam fora da sala de aula, brincando na rua, na praça, na casa dos amigos, e vinham para casa e o pai e a mãe tinham que parar de trabalhar. Nesse caso do coronavírus é pior, porque elas vêm para casa e são portadoras assintomáticas. É raríssimo uma criança adoecer do coronavírus. É raríssimo um jovem adoecer. É raríssimo um adulto abaixo dos 50 anos, sadio, que não tem outra doença, adoecer. Né? Então, o que acontece? Eles são portadores assintomáticos, eles quase não têm tosse, não têm sintomas, é muito raro. Depois dessa idade é que começam a ter os casos com maior sintomatologia e agravamento. E a vítima são os idosos. Os idosos, sim, que são o grande grupo de risco. Né? Então, o que o presidente disse foi exatamente isso. Nós temos que proteger o grupo de risco. Fechar comércio, quebrar o país, que está se quebrando o país nessa história. Por quanto tempo? Eu digo quanto tempo dura a epidemia sem quarentena. Com quarentena ou sem quarentena? Ela dura em torno de 12 semanas. Eu fixo data. Eu quero ver alguém que defende a quarentena fixar alguma data. Né? Projetar no tempo o que está acontecendo. Quarentena não resolve nada, ela não diminui um caso. Né? Os casos vão acontecer independente da quarentena, porque o vírus vai estar já dentro das casas, dentro das famílias. E na Itália, que criou uma quarentena rigorosa, depois que chegou a 1.596 casos num único dia, novos casos, 1.596 casos num único dia, a Itália baixou uma quarentena rigorosa. Polícia, exército na rua, as pessoas não podiam sair. O que aconteceu 12 dias depois? 12 dias depois, triplicou a epidemia. Por que triplicou? Triplicou porque as pessoas se contaminaram dentro de casa. O menino que tinha o vírus e era assintomático ficou fechado 24 horas com a vovó, com o vovô, com o papai, com a mamãe. As famílias italianas vivem muito agregadas, né? E com isso contaminou, aumentou muito o contágio, explodiu o contágio na Itália durante a quarentena. Deputado. Né? Então não resolve quarentena. Né? Então temos que cuidar do grupo de risco e levar a vida. É o que o presidente falou. Isso é
a vertical, a quarentena, vamos dizer assim, o isolamento vertical, né? Cuidar do grupo de risco. Estamos ouvindo o deputado federal Osmar Terra. Augusto Nunes, sua pergunta, Augusto. Eu só peço ao deputado que responda a uma outra pergunta que eu fiz, que é para quem é que deve ficar em quarentena, deputado? Quarentena, Augusto, é todo mundo acima dos 65 anos, né? Tem que ficar em quarentena. Essa é a quarentena vertical, né? Não deve sair de casa, deve ficar num espaço da casa apropriado, né? Se puder, né? É claro que depende da poder aquisitivo também. As pessoas que se relacionarem com elas têm que lavar as mãos, têm que passar água e sabão o tempo todo, né? Para não ter nenhum tipo de... Não falar perto, de guardar uma distância de um metro e pouco, né? Para cuidar. Todo mundo que entrar na casa tem que deixar o sapato na porta, do lado da porta. Todos os lugares que se tocam com muita frequência tem que ser toda hora passar água e sabão, né? E com isso manter essas pessoas mais protegidas. Essas pessoas, quem tem doença crônica, que tem baixa imunidade, né? Ou quem fez transplante, tem que ficar resguardado, né? E quem tiver febre e tosse, sintomas, também tem que ficar resguardado pelo menos por 14, 15 dias, junto com toda a família, né? São essas pessoas que têm que tomar mais cuidado. As demais pessoas têm que tomar os cuidados de lavar as mãos, manter distância e tal, mas levar uma vida normal, ir no comércio, ir trabalhar, né? Toda hora o restaurante pode funcionar se a mesa estiver toda hora sendo higienizada, se as pessoas tiverem álcool gel ou tiverem água e sabão para lavar as mãos. Não precisa parar de funcionar. Não vai aumentar o número de casos com isso, né? A vida tem que continuar, né? Nós temos que ter uma... Eu vou no supermercado aqui em Brasília. Eu saio de casa para ir no supermercado. Está cheio o supermercado, cheio de gente, conversando, comprando, fazendo. Só tem proteção ali a menina do caixa, que fica com uma máscara, e alguns tem um vidro na frente. Por que isso não pode acontecer numa loja? Por que isso não pode ter num restaurante os cuidados, né? Guardar as distâncias e tal? E a vida continuar. Por que não? No H1N1 nós não fechamos um restaurante. Estava falando do presidente Lula, era governo dele, ninguém pregou quarentena. E foi muito mais grave e matou muito mais gente do que o coronavírus vai matar. Eu só corrigindo um pouquinho, Zé Maria, foram 2.100 pessoas que morreram e 58 mil casos do H1N1 no Brasil, né? No Rio Grande do Sul foram 6 mil casos e 200 e poucas mortes, né? E mortes por insuficiência respiratória. O pulmão ficava inundado de sangue, era muito mais agressivo o pulmão do que esse vírus, o corona, que causa uma pneumonia intersticial, né? Então, eu vou fazer até uma prévia aqui para vocês. A gripe sazonal no Rio Grande do Sul mata em torno de 1.200 pessoas por ano. Todos os anos é assim, por mais que se tome medidas, a gripe sazonal mata em torno disso aí. No Brasil, é provável que todos os casos de coronavírus sejam nesse montante aí, muito menos que os casos do H1N1, né? H1N1 foi... E não se fez quarentena no H1N1, né? Não teve quarentena, não teve... Inclusive, eu nunca defendi quarentena, até me pediam para fazer quarentena, tinha uma certa pressão, nós nunca deixamos. A vida tem que continuar, não dá para quebrar o país por um motivo que não melhora, não diminui o número de vítimas da epidemia. Se diminuísse, eu era o primeiro a dizer, bom, vamos... É tão importante que nós defendemos a vida e economia que quebre. Mas não resolve nada e quebra a economia. Nós não podemos deixar, não. Quantos anos de recessão nós vamos ter pela frente? Quantos tempos nós vamos levar para recuperar? Quanta gente desempregada? Os diaristas, coitado, que trabalham de manhã para comer de tarde, estão todos passando fome em casa de quarentena, né? Não tem sentido isso, né? Não tem sentido proibir ônibus, não tem sentido fechar shopping. Não existe nenhum trabalho publicado de epidemiologia no mundo mostrando que isso melhora alguma coisa. O número de pessoas que vai ter a epidemia é o mesmo, independente. O vírus é uma força da natureza, ele vai contaminar. Nós temos que proteger os mais frágeis, evitar que eles peguem o vírus e evitar, se eles pegarem, que eles tenham assistência médica necessária. Isso o ministro Mandetta está fazendo muito bem. A postura do ministro Mandetta é a postura para conduzir esse processo. Ele não mandou fechar uma escola, ele não mandou fechar um bar, ele não mandou fechar um shopping, ele não mandou fechar nada. Ele está procurando coordenar e os secretários têm que entrar em sintonia com ele.
tem que ter uma autoridade única no país, né? E o presidente Bolsonaro falou isso. Pode criticar alguma coisa que ele tenha falado, mas o que ele falou na essência foi isso. O isolamento tem que ser vertical, a vida tem que continuar, tem que acabar logo, tem que acabar amanhã, né? Ou sei lá, no início.